No Gordão Foguete. Ô Sérgio, salvo engano, tu é ateu. Eu sou, cara. Eu sou falei ateu, que também meio sem saber se era ateu ou agnóstico. Não, eu sou ateu sim. E esse lance aí, né, cara, mas até aquele dia aqui, né, no Flow, a gente falou, né, um pouco, né? E, cara, eu falei, cara, eu não tenho nunca... Aliás, como que eu posso ter problema com religião? Minha mãe é altamente religiosa e meu orientador de mestrado e doutorado, cara, não é que ele é religioso, ele é monge budista. Ele é monge budista. Como que eu vou ter algum problema com religião, cara? Senão eu não tinha nem terminado meu doutorado. Que doideira. E eu conversava com ele direto, a gente conversava, ele falava... Eu falava, cara, você pode falar tudo aí, eu não acredito em nada disso que você tá falando, que os lances... Porque o budista tem aquele lance de reencarnação, né? Que você pode voltar como um bi. Cara, pode falar à vontade, a gente conversava horas sobre isso, cara. E de boa, eu não tenho problema nenhum, cara, com... Aliás, eu não tenho problema com nada, nem com religião, nem com ufologia, que o pessoal acha que eu sou brigado com todo mundo. O meu problema, que eu já falei isso várias vezes, é com as pessoas que tentam usar isso, ou qualquer, nem é só isso não, qualquer outra área, para se aproveitar de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que entra na área do charlatanismo, mas aí eu acho que até o Rodrigo vai concordar comigo, entendeu? Concordo. Então o cara fala lá, não, cara, eu vou ver, vão invadir a terra e você só vai estar salvo se você comprar o meu terreno aqui não sei aonde. Cara, isso é um negócio que não existe, entendeu? Então, quando parte pra essa área aí que eu começo a ficar pistola com a galera. Mas, cara, o Gevaerd, infelizmente, faleceu aí há uns 3 meses atrás, grande ufólogo brasileiro, cara, ele era muito meu amigo, cara. A gente conversava direto. Embora eu não concorde com 99% das coisas dele, mas não tem problema, né? Mas tu não é... assim, eu acho que existe uma parada entre... que na verdade ela acaba sendo o normal, que é o cara que não acredita ou acredita e é super chatão a ponto de não querer nem ouvir as outras coisas, né? Então assim, tudo bem, isso é normal, as pessoas acreditam e não acreditam em coisas, em políticos, em religiões e etc. E é normal, porque seres humanos, meu irmão, a gente tem 8 bilhões nessa porra, todo mundo diferente do outro, né? Claro. E cara, maneiro. Não, e eu tenho duas coisas. A primeira, que eu não tenho problema nenhum. Aliás, adoro, igual eu falei, cara, conversava horas com o meu orientador, nem era sobre a minha pesquisa nem nada, era sobre budismo, sobre as coisas, os aprendizados, as coisas que ele lia lá e tal. Isso é uma coisa. E a outra coisa, cara, eu não quero convencer absolutamente ninguém. Primeiro que eu tô aqui, quem diz que eu tô certo pra convencer alguma pessoa? Entendeu? Então eu não tô nem... Cara, eu não quero te convencer a não, deixe de acreditar em Deus, entendeu? Eu não tenho esse negócio. Cara, que a pessoa acredita no que ela quiser. Uns acreditam no Deus, o barbudão, outros acreditam... Não, cara, eu não acredito em Deus assim, eu acredito numa energia. Eu acredito numa... Cara, acredite naquilo que te faça bem, cara. Se te faz bem acreditar nisso aí, está ótimo, cara. Tá? E viva feliz com isso. E eu não tenho, cara, a menor intenção, nunca tive, de tentar... pegar uma pessoa e falar assim, cara, ó, Deus não existe, isso aqui é uma loucura que o pessoal fala e para de acreditar. Nunca, na minha vida, cara. Aliás, é porque as pessoas acreditam no que elas querem, cara. E tá tudo bem, cara. Se aquilo ali, às vezes a pessoa, ela pega uma crença, alguma coisa, às vezes a pessoa tá mal, tá num momento frágil da vida dela e tal, e ela começa a acreditar em determinadas coisas e aquilo ali dá um tipo de força pra ela. Eu já vi acontecer. Pra ela conseguir resolver coisas. Cara, tá ótimo. Continue acreditando nisso. Isso. E vai embora, cara. E você tá feliz, cara. Bom, tu tá... hoje você tá em minoria aqui, porque eu também acredito em Deus, só que talvez seja um Deus... diferente, sei lá. Porque assim, eu também, como eu não pensei muito sobre isso, não pesquisei também muito a fundo, eu acho que existe Deus, mas eu não sei direito como. Você acreditaria no Deus de Spinoza? Eu não sei quem é o Deus de Spinoza. Quem é o Deus de Spinoza? Baruch Spinoza é um filósofo judeu que ele falava de Deus como uma força, mas quase um deísmo. Ele evitava as teologias sobre Deus. Aí o pessoal tem esse trocadilho que fala assim, eu creio no Deus de Spinoza. Entendi. Né, de Baruch Spinoza. É um trocadilho. E o que o Sérgio falou, eu concordo, eu só acrescentaria uma coisa. Quando o charlatanismo é feito em nome de Deus, o estrago é maior, Sérgio. Com certeza. Você entendeu? Porque se você ouvir falar que um cara, traficante do morro, pegou uma menina e violentou, fez qualquer coisa ali parecida, poxa, que horrível e tudo mais. Agora, quando você sabe que foi um padre, um pastor, você entendeu? A coisa é muito mais séria. O crime em nome de Deus, ele é mais hediondo do que outro de mesma natureza
feita por qualquer outra motivação. Moralmente falando. Moralmente falando. E nesse ponto, eu dou a mão palmatória. Não estou falando que é o caso do Sérgio, que eu não conheço os motivos do ateísmo dele, mas tem muitos ateus que são ateus graças às religiões. A religião é a maior produtora de ateísmo que tem. Você entendeu? Porque a minha vida pode ser a única Bíblia, que muita gente está lendo fora da minha igreja. É. Então isso é muito sério. Esse ponto aqui é ponto passivo, não tem nem o que discutir. Pois é. E assim, eu tava falando que eu acredito em Deus e tudo mais, mas não sei direito o que é e tal. Eu queria entender de tu, Sérgio, principalmente, que esse lance de ser ateu é uma decisão baseada em observação. Ó, se surgisse alguma coisa assim que, porra, a explicação fosse a existência de Deus, tu muda de opinião? Cara, boa pergunta, né? Por que tipo, eu resolvi ser ateu, né? Não é que eu resolvi ser ateu, né, cara? Pô, tem mó cara de ateu, pô. Tenho. Você acha que tem? Tô zoando, pô. Então, assim, eu desde lá de 85, 86, quando eu comecei a estudar mesmo, principalmente essa parte de astronomia e tal, né? É uma coisa que a gente se liga muito, né, ao universo de alguma forma, e você começa a estudar, então, o nascimento do universo, como que a vida surgiu e tal, que é uma coisa que ainda a gente não sabe. A gente não sabe hoje direito nem como que a água surgiu na Terra, cara. Tem, assim, dezenas de explicações e todas elas têm falhas, todas elas concordam. Então, quando você começa a estudar, e eu comecei a estudar muito, ler muito e tal, isso foi uma coisa que acabou, falei, cara, não pode ser daquele jeito que contam, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, não, foi lá, fez tal coisa, depois no outro dia fez tal coisa, porque não encaixa as coisas com o que a gente vê, com o que a gente observa. A gente olha para uma estrela jovem, a gente vê uma estrela numa fase inicial da vida dela. Depois a gente vê uma estrela um pouquinho mais velha. A gente vê hoje, a gente consegue ver sistemas solares se formando, entendeu? Em estágios iniciais, como a gente teorizou que seria a formação. Então, com essas coisas, eu fui me afastando, tal, eu falei, cara, não tem como acreditar que veio alguma força, alguma coisa, ou alguma entidade que seja, e criou aquele negócio assim. Então, por isso. Agora, se a partir de um determinado momento, sei lá, conseguem provar de alguma forma, que, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento aqui, ó, tá aqui, ó, foi essa força aqui, não sei se divina, não sei se o quê, mas foi essa força que fez surgir as coisas assim. Ó, aí não tem como, porque a diferença, cara, principal que tem é essa palavrinha acreditar, cara. Porque assim, o cientista, cara, ele não acredita, entendeu? Eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá, você acredita? O pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Eu não acredito e nem desacredito, cara. Vamos ver o que é o multiverso? Vamos ver, cara. Então lá, as equações matemáticas... Vale pra Deus? Então, pra Deus, eu não acredito, né? Mas desacredita? Eu desacredito dessa maneira. Desacredito dessa maneira como ele é contada. Não, que aí criou tal coisa, depois criou outra coisa. Porque a gente observa, não é isso, né, cara? O que a gente vê não é isso que aconteceu. Então, a Terra tem a história dela, o Sistema Solar tem a história dele, o Universo tem a história. E a gente hoje, a gente tá vendo essas coisas que a gente teorizou durante muito tempo, hoje a gente tem capacidade de ver acontecer em outros lugares. Então, fala, caramba, então não tem como ser isso. Agora, se aparecer alguém que comprove, ó, tá aqui, ó, fizemos um experimento tal, e tá aqui bonitinho, então foi essa força aqui, e a partir desse momento, essa força nós vamos chamar de Deus, do que quer que seja. Aí não tem, porque aí não é uma questão de acreditar, entendeu? Uhum. É diferente. Então, talvez Entendi. eu acho que essa palavra é a que diferencia mais vários setores, tanto quem estuda teologia, quem é teólogo e tal, e quem segue uma religião, do cara que é cientista, entendeu? Não quer dizer também, pessoal, isso é muito importante, que todo cientista é ateu. Muito pelo contrário. Eu acho que, se brincar, a maior parte dos cientistas não são ateus, entendeu?
não são ateus. Porque antes dele ser cientista, ele é um ser humano. E quando ele, sei lá, às vezes o cara virou cientista com 30 anos, ele pode ter vivido 30 anos dentro da igreja, estudando, acreditando naquilo, ele não vai deixar de acreditar aquilo do dia pra noite. Eu lembro que na última conversa que o Rodrigo estava aqui, a gente estava inclusive falando de vencedores de prêmio Nobel, que eram todos caras que são cristãos. Né? Religiosos, religiosos, né? Tinha judeus também. Religiosos, verdade. Religiosos. Mas isso aí não tem problema, porque o pessoal, a turma, cara, gosta de falar assim, não, o cara esse aqui é cientista, então ele não acredita em Deus. Não é assim, cara. Tem muitos cientistas que são ateus, tem muitos que são agnósticos, tem muitos que acreditam. Cara, e tá tudo bem. Tô falando, cara, meu orientador, cara, um dos principais pesquisadores da minha área, um dos principais pesquisadores da área no mundo, um grande cientista, ele é monge budista, cara. Entendeu? Então, como que você vai... Não tem essa coisa de colocar a pessoa naquela gavetinha ali e fim de papo, entendeu? Então, isso pra mim é uma das grandes coisas. Só que a palavra que separa muito é essa coisa de acreditar. Então, talvez o Rodrigo, ele acredite em determinadas coisas que pra mim aquilo ali não é acreditar, entendeu? Pô, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui, vamos ver em que resultado que a gente chega. E o cientista tem isso. Eu tô fazendo experimento... A gente não está torcendo para aquele experimento. A gente faz ele de acordo com toda a metodologia científica e vê o resultado. Bom, esse é o ideal, né? O ideal é isso aí que você está falando, que é eu não ligo porque vai sair no resultado. Exato. Porque muitas vezes, porque cara, se você ligar, errado, você consegue mas aí o cara está colocando um viés. Exato. Aí colocou o viés, aí ferrou todo o experimento. Isso eu aprendi contigo, inclusive. Porque colocou o viés, acabou. O lance do cientista, que ele tem que ter, aí lógico, né? Ele vai ganhando essa maturidade ao longo do tempo, você entender que às vezes um resultado errado é um resultado importante pra caramba. Eu não cheguei naquele resultado que eu esperava chegar. Mas olha só o que eu cheguei aqui, e aquilo cria outras várias perguntas que podem ajudar, entendeu? O erro de Einstein. O erro do Einstein, por exemplo, eu posso até falar disso aí, que aliás, o Einstein, cara, foi um cara que duvidou de várias coisas que ele foi fazendo e só foram ser comprovadas 100 anos depois, cara. 100 anos depois, entendeu? Então, eu acho que essa palavrinha acreditar é que ela acaba. Porque muita gente fala assim, o cientista acredita que o Big Bang é o início do... Cara, eu nunca vi um cientista falar que acredita que é aquilo lá, cara. Nenhum, entendeu? Não tem nenhum que acredita. O que a gente vai é atrás de evidências para tentar encaixar nos modelos que a gente tem. É uma coisa um pouco diferente.